Olá, bem-vindo ao canal MM Miner Info. Neste vídeo irei mostrar como realizei um overclock e um undervolt na GPU RX 5600 XT de 6 GB. Esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito do canal. E caso você goste do tema e quer receber em primeira mão os novos vídeos postados aqui no canal, ative o sininho. E se não é inscrito, se inscreve para dar uma ajuda ao canal e fazer com que o canal continue com esse trabalho, ok? Valeu! Um inscrito aqui do canal, ele sugeriu que eu realizasse alguns ajustes nas configurações da placa de vídeo, com a intenção de economizar mais energia e que ela esquentasse menos. Por isso estou gravando esse vídeo agora, logo após ter realizado alguns testes e alcançado alguns valores que deixou a placa de vídeo estável. Pois bem, só que antes disso eu gostaria de fazer uma observação que eu não serei responsabilizado por qualquer dano que a sua placa de vídeo, seu equipamento possa ter, caso você realize essas configurações, tá? É por sua responsabilidade e risco. Ok, eu vou passar aqui para o programa aqui da AMD, onde mostra os valores dos sensores. Pois bem, esses valores aqui já foi alterado, tá? Eu já deixei já com o valor que eu alcancei. Aí caso você queira ver os valores originais de fábrica, tem um outro vídeo que eu fiz recentemente falando sobre hash rate e ganhos diários da RX 5600 XT de 6 GB. Foi essa placa aqui. Aí caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição e vai aparecer um card aqui na tela, que você clica nele que joga lá para esse vídeo, tá bom? Mas continuando aqui, eu já fiz uma alteração da GPU, tá? E coloquei esses valores. Eu fiz de forma mais simplificada, eu usei essa porcentagem aqui, tá? Fui diminuindo. Normalmente ela começa em 0, mais ou menos aqui nessa altura, e eu saí diminuindo de 1 em 1%. E fui olhando, sempre olhando temperatura, o hash rate para ver o que acontecia. E o hash rate, que é o que nos interessa, ele baixava muito pouco. A cada alteração, ou não ocorria uma diminuição do hash rate, ou se ocorria muito pouco, porque você percebe que ele fica variando sempre. Toda vez que ele aparece, geralmente não é o mesmo valor. Mas depois de um tempo ele se repete, né? Fica em torno de 700 nesse caso aqui foi o valor que eu alcancei, tá? Fica em torno de 34.720, aí 29, 28, chega às vezes em 30, 31, fica oscilando entre 20 e 30, tá? Ok, o que foi que eu consegui com isso? Eu percebi uma diminuição na temperatura. Nesse horário do dia, normalmente a temperatura chegaria aos 64 graus, como dá para ver no outro vídeo que eu gravei, tá? Que estava com as configurações de fábrica. Chegava a os 64 graus, 63 graus, às vezes até 65. E a voltagem diminuiu. Você não precisa alterar a voltagem, só na porcentagem aqui que ele faz automaticamente. Ele diminuiu a voltagem e o clock, tá? E eu diminuí até menos 25% e o clock diminuiu apenas, pelas médias que eu vi aqui acompanhando, ele normalmente ficava em 34.770, 760, era essa faixa. Aí como ele está em torno de 720 a 30, dá para calcular que ele baixou em torno de 40, 0,040, né? Então assim, isso é pouco. Ele não caiu da casa dos 700 para os 600, então eu acho que isso vai se refletir muito pouco nos ganhos diários, né? Então tá bom. Quando eu percebi que ele já começou a cair para os 600, foi quando eu passei de 25. Eu alterei esse valor aqui de menos 25, cheguei até menos 30. Já tinha feito alteração para baixo de 34.600, né? Aí eu deixei acima dos 700
E os menos 25 deu certo. Aí com isso eu ainda consegui diminuir a temperatura. Eu usando aqui esse programa aqui, a GPU-Z, deu para perceber que diminuiu aqui as duas temperaturas, né? Foi para 57, no caso aí, nesse horário aqui, estaria em 64 mais ou menos. Baixou aí uns 7 graus, 8 graus, 6, né? Em torno disso. E a temperatura da memória, eu também percebi que nesse horário ficaria em torno de 84, 82. Ficava oscilando 82, 84, 82, 84. E agora está em 80. E o dia está quente. Então, foi bom. E uma coisa muito importante fazer isso, né, que é o principal, é a economia de energia. Que antes estava em 115, 117 watts e agora 94. Então foi expressivo, tá bem? Então, para quem quer economizar energia e deixar a placa trabalhando do jeito que estava sem aumentar, apenas deixar o mesmo hash rate de antes e economizar energia, eu acho que vocês fazendo esses ajustes, vocês vão conseguir esse resultado. Ainda dá, se vocês ainda quiserem espremer mais um pouco, você pode ir aqui nos limites de energia e diminuir. Vai diminuindo de 1 em 1%, de 2 em 2, e diminui, aplica e acompanha o hash rate. Dá uma olhadinha no clock da GPU, ver se ele baixa muito ou não, vai acompanhando temperatura, essas coisas. Se em algum momento a placa parar de minerar, aí você volta para um valor anterior ou volta um pouco mais para deixar numa região mais confortável. Eu acredito que não precisa mexer aqui no limite de energia, porque eu já estou controlando aqui a GPU. Então se você tira a energia, se a GPU tivesse aqui na condição normal, em 0%, quando você diminuísse a energia, você poderia também diminuir o clock da GPU, porque ia começar a faltar energia, né, para RAM, para GPU, aí ia poder dar meio que um apagão ou começar a farrapar. Aí eu preferi não mexer no ajuste da energia, e sim ir direto na GPU, já que eu percebi que se mexer na GPU um pouquinho para menos, você consegue ainda manter o mesmo hash rate e ela vai esquentar menos. Então, para mim é suficiente. Ok, então, se você está procurando isso, apenas manter o hash rate e diminuir o consumo, você pode aplicar isso aí, beleza? Ok. Agora é como se fosse a segunda parte do vídeo. Eu vou agora, já diminuí o consumo de energia. Agora essa segunda parte é para quem quer aumentar o hash rate, tá? Primeiramente, eu vou aumentar o ajuste aqui da energia para mais, para que nessas alterações que eu vou fazer no clock da RAM não venha a ocorrer nenhum tipo de apagão, tá bem? Ok, deixa eu rodar um pouquinho e ainda a placa continua com consumo de 94. Deixa eu ver aqui o hash rate como ficou depois dessa alteração. Aí subiu um pouquinho, tá na casa dos 730, né? 34.730 e pouco. Voltou a cair um pouco, então não teve grande alteração, mas o consumo ainda ficou em 94. Tá, beleza. Vou continuar aqui e vou mexer no clock da RAM. Eu já mexi antes, então eu vou colocar já direto no valor que eu sei que ela aguenta, tá? Mas você aí, cada placa aí, mesmo sendo o mesmo modelo, mas tem um pouquinho de diferença de uma placa para outra. Então, quando você for fazer essas alterações, não vai direto no valor que eu estou colocando aqui no vídeo. Faz feito eu fiz, vai de 1 em 1%, ou vai aumentando os valores aí de pouquinho em pouquinho, tá bom? Para você ter essa sensibilidade de
chegar num valor próximo do limite e perceber que está ocorrendo muitas mudanças de forma negativa, aí você retorna e não fica ultrapassando mais esse limite, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar o valor mesmo. Ela está em 1.500, eu vou colocar para que eu estava trabalhando ontem. Foi 1.800, tá? E aqui eu vou aplicar. Vamos ver aqui alteração no hash rate para cima, né? Já começou, deixa eu ver, já começou a subir, ó, 37.5, 40, 41.400. O consumo foi para 105, 41.420. Aí dá pra ver que tá estabilizando em 41.600. 41.630, 27, 105 watts. Aí já deu pra perceber que também ela esquentou um pouco. Os fãs já estão girando mais. Aí vamos ver aqui, ó, temperatura. GPU 58 graus, 59, 58. E na fonte lá mesmo 63, né? Agora a temperatura da memória tá fazendo 84 e indo para 86. Bem, se eu não tiver enganado, esses chips aí eles trabalham entre 100, entre 0 e 95, é 0 e 100 graus. Então 86 no caso está faltando mais ou menos uns 9 graus para chegar no limite, digamos assim. Se for 95 mesmo, né? Então eu acho que como o dia está quente, qualquer alteração, por exemplo, tipo uma janela fechada ou parar de ventar aqui no meu quarto, por exemplo, pode aumentar a temperatura da memória e prejudicar. Eu não fico tão confortável. Isso aí eu faria à noite, tá? Mas não agora na parte da tarde. Porém deu pra ver aí, ó, que aumentou bastante, tem de 34.700 para 41.600. Já são aí quase 7 MHz, né? Diferença e tanto. Só que eu vou voltar um pouco atrás. Como tá meio quente, eu vou deixar em 750. Tá bem? Aplicar. Temperatura aqui. O fã já melhorou uma coisinha, os fãs já diminuiu um pouco para escutar. Memória ainda não baixou, mas não está indo para 86. Está ficando em 84, quer dizer que baixou pelo menos 1 grau, né? Se estava em 85, está ficando agora entre 85 e 84, talvez. Mas como eu disse, eu fico mais confortável em fazer isso à noite, porque aqui a tarde é bem quente, então é só para demonstrar mais para vocês que estão assistindo. Ok, agora se você ainda quer fazer o overclock e tentar economizar energia, lembra que eu teria aqui de 0 para 20? Você pode agora sair baixando aqui esse limite de energia até chegar no 0, para ver se você consegue manter a mesma performance com o overclock da memória e economizando energia. Eu vou baixar 5%. Vou olhar primeiro aqui o hash rate para ver se não vai alterar muito. Ó, tá em 40.490, mas é porque eu baixei 50, né? MHz da memória. Certo? 104, 58 a temperatura. Ok.
Vou baixar agora, como eu disse, 5% do limite de energia. Vamos ver o hash rate aqui. Beleza, pessoal. Ó, já baixou para 103 watts. Então dessa forma, você vai alterando de pouquinho em pouquinho, sem fazer movimentos assim muito grandes, né? De pouquinho em pouquinho, 1% ali, 10 MHz ali, 5. Você vai fazendo essas alterações e vai conseguindo chegar em alguns valores, sempre olhando tudo, faz uma alteração e olha, checa tudo. Temperatura de memória, GPU, você olha hash rate, que é o principal, né? É o foco da gente, é aumentar o hash rate, mas sempre poupando equipamento, sempre olhando pelo equipamento, né? Se o dia está muito quente, não faz isso, deixa fazendo um dia que está mais frio, enfim. Cada caso é um caso. Mas eu espero ter ajudado vocês. O vídeo já ficou muito longo, passou do tempo que eu esperava que ia ser. Mas obrigado por quem ficou até o final. Para ajudar, deixa aquele like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.